Oi, amores. Boa tarde, né? Aliás, um ótimo fim de tarde, né? Nós já estamos na metade da tarde e estamos hoje, né, dando início ao nosso processo avaliativo de recuperação referente à língua estrangeira espanhol, né? E falar um pouquinho como vai ser a nossa avaliação e como vai ser nosso processo de recuperação, né? Nós teremos uma avaliação objetiva, constando 10 questões, ao qual utilizaremos o formato Forms, provavelmente. Isso ainda vai ser repassado para vocês via coordenação, provavelmente, né? Não cabe a nossa célula esse assunto. Então, assim, dentro da nossa avaliação, terá interpretação de texto e terá também questões voltadas para gramática e linguística. E antes de iniciar, mas eu já vou colocar aqui para vocês a apresentação, que também não é uma coisa assim. Opa, deu erro, mas já dá certo, só um minutinho. Eu vou falar um pouquinho sobre a interpretação de texto. Eu não coloquei aí nos tópicos, mas fora isso aí que está a aparecer para vocês, também teremos interpretação de texto, né? Nós teremos, acho que se não me engano, são 4 questões interpretativas. São 4 questões interpretativas. Eu deveria ter colocado. Deixa eu te colocar logo aqui. Interpretação de texto. Por que nesse longo de 4 anos, tia, já cheguei no nono, não quero mais interpretar, eu já sei ler, eu já sei falar muita coisa em espanhol, eu já consigo achar respostas em espanhol, eu já tô cansada de ler em espanhol, tia, por que a gente botou só gramática, né? Meu povo, olha, desde que nascemos, que ingressamos no nas nossas aulas, o principal objetivo que nós temos é aprender o quê? Aprender a ler. Quando você aprende a ler, você abre um campo semântico para qualquer disciplina e qualquer conteúdo que você venha a obter, digamos assim. Então, por exemplo, na língua estrangeira não deixa de ser diferente. Se eu já sei interpretar, significa que eu já tenho meio caminho andado. Então, porque eu cheguei no nono, eu vou parar? Não. Porque eu cheguei no nono, eu vou triplicar. Por que eu vou triplicar? Porque se eu estou saindo no nono ano, que é o caso de vocês agora, significa que faltam apenas 3 aninhos para que vocês façam o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, onde vocês vão optar por uma língua estrangeira, seja o espanhol, melhor forever. Eu falo que a melhor é inglês, né? Mas enfim, eu vou dar aquele cachorrinho. Enfim, a hipocrisia. Mas assim, ou vocês vão optar pelo inglês. E lá no exame do ensino médio, né, no Enem, assim como em outras provas externas que vocês venham fazer, como, por exemplo, o vestibular da UES, que provavelmente 100% da turma vai fazer quando estiver no terceiro ano, o que é que você vai precisar? Você vai precisar interpretar. Porque lá vai ter um texto em espanhol. Mas, tio, o texto da nossa prova, ele vai estar um textão, assim, desse tamanho? Não, né? É um texto mais claro, é um texto mais objetivo. De gênero, eu optei por um gênero jornalístico, então trata-se de uma notícia policial. Então, como vocês sabem, o gênero jornalístico é um gênero literário narrativo, então é um gênero fácil de ler.
Então, acredito eu que não tenhamos nenhuma objeção sobre o texto. Mas do que precisamos? De atenção, né? Atenção triplicada, quadruplicada, enfim, precisamos de muita, muita, muita atenção na leitura. Porque dentro da leitura, nem tudo que parece é, né? Então, tem aquelas famosas cascas de banana. Então, não precisa de pressa, não precisa, no nosso cearense, não se aveste, não, que você tem a tarde todinha para fazer uma prova, viu? Então, vamos entrar nos conteúdos em si, né? Fora o conteúdo de interpretação, eu tenho algumas questões que elas são os famosos coletivos. Então, o que são coletivos, né? Eu vou mudar aqui a cor para facilitar o entendimento. O que é coletivo? Ele é um conjunto de seres da mesma espécie. Tia, igual ao português? É, igual ao português. A diferença que vai mudar são as palavras que vão estar em espanhol. Ah, tia, então, por exemplo, um conjunto de mamíferos em português, o conjunto de mamíferos, perdão, em espanhol, vai ser o quê? Vai ser uma manada. Tia, igual português, porque manada é também no português. Quando eu vejo, assim, um monte de elefantes, eu falo o quê? Uma manada. Tia, mas qualquer mamífero, tipo, até gatinhos? Não, né? Cada um tem o seu. Mamífero já é um coletivo. Eu estou dando o exemplo que dentro dos mamíferos existe o coletivo manada, que vai ser o coletivo de elefante. Elefantes, eu coloquei em letra maiúscula sem querer. Tia, e dentro desses mamíferos, outro exemplo de coletivo. Qual seria o coletivo de cerdos? Tia, o que são cerdos? São porcos. Qual seria o coletivo de cerdos? Piara. Nossa, tia, que nome estranho. Parece o nome da cachorrinha da senhora. Parece o nome da minha cachorrinha mesmo, da outra, né? Então, assim, e eu tenho muito outros. Por exemplo, de peixes, que em espanhol é pez. E eu não coloquei o C. Cardumen. Então, o que eu tenho a me atentar? Eu tenho que entender primeiro o que é um coletivo. Então, eu sei que um coletivo é o conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, eu tenho vários alunos. Então, são seres que estão ali, que fazem a mesma série, estão na mesma sala e na mesma escola, estão frequentando o nono ano. Então, qual é o coletivo para eles? Alunos. E se o coletivo, tia, fosse os professores? Aí seriam os discentes. E assim sucessivamente, porque são de estrelas, tia, constelação. Em espanhol, tia, constelación. E assim sucessivamente. Né? Mas vamos deixar só esses três aí como exemplos. Entrei num assunto que eu sempre falo com vocês, os falsos amigos. Vamos aqui bater um papo aqui, o que é um falso amigo, assim, no sentido literal e não no sentido figurado. Não é aquele teu amigo que tá ali contigo para tudo, mas quando tu dá as costas, ele te trai. No inglês, tia, quem é esses falsos amigos? São os falsos cognatos. No espanhol, tia, quem são esses falsos amigos? São os heterossemânticos. São palavras. Opa, tinha pessoa que estava em vermelhinho, não estava. São palavras que. Deixa eu só te tirar uma telinha que fica pequenininha aparecendo para mim. Eu acho que para vocês não aparece, mas para mim aparece. São palavras que parecem mais
não são. Nossa, tia, como assim? Uma palavra que parece, mas não é? Isso. Por exemplo, eu digo que a menina tá embaraçada. Laninha está embaraçada. Aí você olha assim, nossa, ela tá embaraçada. Bom, pode ser o cabelo dela que tá assanhado, ou pode ser ela que tá meio confusa. Quando, na verdade, a menina embaraçada quer dizer a menina grávida. Isso é um falso amigo. A palavra parece uma coisa, mas significa outra. Exemplo, a pronúncia dessa palavra, ó, coelho. Você de cara, se você estivesse lendo um texto, ou alguém lesse um texto para você em voz alta, você já estaria pensando assim, ó, e esse texto fala de um coelho bonitinho, tal, tal. Quando, na verdade, o texto vai estar falando de um pescoço. Uma palavra bem simples, que também é um falso amigo, rojo. Nossa, é uma cor. Claro que é roxo. Claro que não. É ver. Opa, escreveu tudo errado. É vermelho. Porque os falsos amigos, ele tem isso. A palavra parece com o português de uma coisa, mas significa outra. Onde eu posso encontrar os falsos amigos? Gente, nos textos. 40% de todos os textos, eles são falsos amigos. 40%. Então, uma palavrinha que eu lembrei agora. Tarado. Você olha assim, nossa, tia, não vou nem dizer o que eu acho que é tarado. Ué, é uma pessoa cansada. Em algumas províncias, ainda pode ser uma pessoa careca. Mas é mais utilizado cansado, viu? Vou até deixar em negrito aqui, mais forte, porque o careca só em algumas províncias. Mas como a gente não está estudando as províncias, a gente está estudando o sentido literal, tarado significa cansado. Então, o que eu preciso me atentar? Os textos, gente. Inclusive, o texto que eu passo nessa prova, ele tem isso. Ele tem umas palavrinhas que você fica assim, o que será que significa? Quando, na verdade, significa tal coisa. Então, os falsos amigos, ou os heterossemânticos, como a gente chama no espanhol, são as palavrinhas que parecem como a palavra no português, mas não são. Posso ficar uma tarde inteira dando exemplo de falsos amigos. Só mais um, por exemplo. Sobrenome. Opa. Sobrenome. O meu sobrenome é Pereira. Lá na Espanha, o meu sobrenome é Pereira. O meu sobrenome é P, que é como as pessoas me chamam. Ei, P, vem cá. Meu nome é P. Paula, então algumas pessoas me chamam de P. Então, significa o quê? Que sobrenome é o quê? Apelido. Não é o teu sobrenome. Então, muito cuidado, às vezes, você vai preencher uma ficha, por exemplo, uma ficha de entrevista de emprego ou uma ficha de entrevista para a universidade e você tem que optar por algum idioma e tem lá sobrenome, você não vai botar o seu segundo nome, você vai colocar o seu quê? O seu apelido. E, por último, como assunto que vem dentro da avaliação de espanhol referente à recuperação, eu tenho as danças, né? Cada país, cada estado. É difícil falar cada país quando eu tenho um país com 26 estados e um Distrito Federal, onde cada estado tem uma dança típica diferente, né? Mas a Espanha não fica atrás. A Espanha tem 20. Eita, me perdi agora, acho que é 21. Tem 21. Esqueci a palavra. Províncias, tem 21 províncias e cada província tem sua dança típica. Mas o que
o que fixa? Quando a pessoa olha assim, Brasil. O Brasil é o país do quê? Do samba. Tá mentindo, tia, porque aqui ninguém samba, aqui só dança forró. Nós estamos no Ceará, né? Nós fazemos parte de um pedacinho do Brasil. Mas o que representa o Brasil é o samba na música, né? Por conta lá da década de 60, 70, onde o samba veio com tudo, aí vem a questão do samba de gafieira. Então, por exemplo, o que representa o Brasil, né? O samba. Tem o forró? Tem. Tem o jazz em alguns das províncias. Perdão, só quero falar província contra a Espanha. Em alguns dos estados? Tem. Mas, por enquanto, é o que. É igual falar assim: aí, o Brasil representa o futebol. Aí você olha e diz assim: ó, nossa, eu nem jogo. Eu também não jogo, mas o que representa o nosso país lá fora é o futebol, né? Então, assim, tia aí na Espanha. Na Espanha é o flamenco. Flamenco. É o flamenco, né? O flamenco, que é aquela dança das castanholas. Aqui na frente, aqui, castanholas. Castanholas. Representado pelas castanholas. É uma dança muito parecida, por exemplo, aqui no Brasil, com a nossa dança cigana, né? É uma dança também muito parecida com a valsa, que também é uma dança muito parecido com... Eu esqueci o nome da palavrinha. Era uma... Acho que era da Itália, mas enfim, deixa pra lá. Vale, eu me perdi aí. Então, tem o samba do Brasil, o flamenco que das castanholas, que é da Espanha, a valsa. A valsa, ela é italiana, mas a valsa meio que é igual o samba, meio que está sendo universalizado. Quase não sai a palavra, mas saiu. Então, assim, existem outras danças? Existem. Por exemplo, tem a dança dos escoceses, que não me lembro o nome agora, que eles vestem aquelas saias, eles ficam pulando em volta da fogueira. Tem a nossa quadrilha, que é bem típica aqui do nosso Nordeste, né? Dentro da prova, a gente foca mais nas danças brasileiras mesmo, a dança de cada região, né? Então, vale lembrar que no Nordeste a gente tem a quadrilha, a gente tem o samba, que é mais voltado lá pro lado da Bahia, embora a gente diga assim, não, tia, mas eu não sambo, você não samba, mas a Bahia inteira samba, né? Tem o Meu Boi, lá da Amazonas, tem as danças mais voltadas para o português, né? Para Portugal, que está no sul do país, né? Santa Catarina, danças muito bonitas, por sinal, muito bonitas. E eu falei da quadrilha, enfim, existe infinitos tipos de dança, né? Mas eu vou deixar apenas esses três como exemplo. Então, tia, basicamente a nossa prova vai cair o quê? Basicamente a prova vai cair uma interpretação de texto, ao qual eu terei 5 ou 4 questões, a tia não lembra agora. Vai ter algumas questões envolvendo os coletivos, algumas questões com os falsos amigos, e se eu não me engano, eu botei apenas uma sobre dança para você identificar o tipo de dança do trecho que eu explanei. Então, se você se atentar à leitura do texto com mais cuidado, assim, com aquela atenção dobrada, você vai conseguir realizar a sua prova com toda a maestria. O latino, era o que faltava no final da aula, mas tudo bem. Então, assim, o que a gente pede? A gente pede que vocês tirem print, né, da parte dos coletivos, vão pausando o vídeo, ó, aqui a parte dos falsos cognatos, a parte da dança, né, para que vocês possam saber o que estudar, para vocês possam saber como estudar, para que vocês possam ter uma ótima avaliação, para que a gente possa concluir esse ano esse que foi um ano de aprendizado, né, foi um ano de se reinventar, foi um ano que nos tirou muitas coisas, nos tirou muitas pessoas, mas é um ano que a gente leva muitas lições, a gente ainda está levando, né,
que 2021 chegue para vocês, para mim, para nós, para o Brasil inteiro, como um ano de mudanças, né? Que tudo isso possa modificar. No mais, meus amores, é basicamente isso o nosso conteúdo da avaliação. Espero que possa sanar todas as dúvidas quando vocês assistirem o vídeo. E dizer que eu vivo com saudades, né? Porque morrer de saudades é. Enfim, então eu vivo de saudades, espero que vocês estejam todos bem. Um cheiro bem grande e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.